começo. Gente, eu costumo dizer que se você quer saber o que é milagre, eu falo isso debaixo da graça do Senhor. Olhe para a minha vida. Né? A minha vida realmente é escrita por milagres. E o fato de eu estar namorando também é um milagre. Não por falta de oportunidades, mas porque quando eu fiquei viúva, eu falei que jamais eu casaria novamente. Eu cheguei a orar. Pedi oração, falei, né, para o meu pastor, ora para o Senhor me esconder. Para eu ficar escondida, porque eu não quero casar nunca mais na minha vida. Mas quando eu me tornei mãe, Deus mudou isso no meu coração. Eu tinha essa certeza até o Noah chegar. Quando o Noah chegou, Deus mudou isso no meu coração e Ele mostrou que eu precisava constituir uma nova família. Né? E Ele foi trabalhando e o Tatá apareceu na minha vida. E se Deus quiser, o ano que vem nos casaremos. Amém. Olha, pode aplaudir, Senhor. Da mesma forma que, né, o pastor falou sobre a minha vida, desse carinho enorme que ele tem por mim, pela minha casa, é recíproco. Isso não estava planejado, né, gente? Mas quando eu sentei ali hoje, passou um filme na minha cabeça. O tempo que nós nos conhecemos, as fases que nos conhecemos. E se eu não falha a memória, acho que a primeira vez que eles foram almoçar na casa dos meus pais foi uma feijoada. Meu pai tinha uma plantação no quintal e colheu maracujá para eles. E a Mayra, aquele dia, ela disse assim, isso aqui é como uma resposta de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo, como se fosse um alívio para a nossa alma. E isso marcou meu coração, porque, gente, agora eu vou falar um pouquinho dos pastores de vocês. Porque eu também estou desse lado. É muito bom ser igreja, mas eu conheço o lado pastoral também. E o ministério pastoral, por mais que ele esteja cercado por pessoas, ele é um ministério muito solitário. E nesse dia que eles foram na nossa casa, eles estavam muito machucados, muito feridos. Ainda não tinha essa igreja. E ali a gente pôde ouvi-los como pessoas, não como pastores. Ali a gente pôde vê-los chorar, abrir o coração, estar com eles. E também outras fases da minha vida que eu estava completamente destruída. E esse ministério estava nascendo e o pastor também numa fase bem difícil, a Mayra trabalhando de Uber. Não sei se você sabe disso, mas essa mulher aqui delicada também já foi trabalhar de Uber para ajudar no sustento da família. E o pastor foi visitar a gente de bicicleta. Aquele dia, o pastor marcou o meu coração também. E outros momentos que ele esteve presente na nossa família, num momento tão doloroso, tão sombrio, tão triste. Mesmo passando por tantas fases difíceis, eles estavam ali servindo. E hoje, que esse dia do pastor, você não esqueça mais. Que vocês honrem os pastores que vocês têm, porque tem muitos pastores de púlpitos, de títulos, de status, mas poucos que são pastores de verdade. Porque pastor, para mim, é aquele que tem cheiro de ovelha. Aquele que anda com ovelha, que abraça, que acolhe, que visita. Eu não sou de uma geração que recebia visita de pastor. E acho que por isso que a igreja ficou mal acostumada, né? Porque hoje nós temos uma igreja que, se não receber visita de pastor, fica machucada, fica ferida. Mas ainda que eles não consigam cuidar de todos, eles têm esse coração de cuidado, de acolhimento. E isso foi um dos motivos que fez os meus pais saírem de uma igreja que eles eram membros há 50 anos, para acompanhar essa igreja, para fundar essa igreja. Então, pensa, né? Meu pai, minha mãe, numa igreja há 50 anos, e Deus falar para eles sair daquele ministério para acompanhar o pastor. Então, pastor e pastora, porque para mim é uma pastora. Vocês são muito especiais para nós também. E o meu desejo e oração é que o Senhor renove as forças de vocês. E nos dias de solidão, de tristeza, de desespero, de vontade de largar tudo, porque já isso acontece sempre no ministério pastoral, o Senhor renove a esperança de vocês. Vamos aplaudir ao Senhor por esses pastores amados? Aleluia! Glória a Deus! E se eu disser para vocês que eu estava sem ministrar em igreja desde o começo do ano, gente? Desde o começo do ano, eu neguei alguns convites esse ano, mas quando o pastor, né, minha mãe falou do convite, eu falei, meu Deus, não tem como negar para essa igreja, não tem como negar para esses pastores. Eu estava meio escondidinha esse ano da palavra, mas eu senti de estar aqui com vocês nessa manhã. Eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por esta manhã, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que renova as tuas misericórdias a cada dia sobre nós. É um Senhor que faz milagres. É um Senhor que faz cura. É o Senhor que faz brotar água da rocha, Senhor. Traz alimento no deserto. É o Senhor que transforma histórias, reescreve histórias.
O Senhor é o Deus dessa igreja, desse ministério, desses pastores, dessas famílias. E eu te louvo, Senhor, e te agradeço nessa manhã, Pai. Que o Senhor conduza cada palavra que sair da minha boca, para que venha realmente, ó Deus, frutificar em cada coração. Não porque eu mereça, Senhor, mas porque o Senhor é aquele que faz, é aquele que ministra, é aquele que libera. Em nome de Jesus, amém. Embora seja, né, uma manhã especial das crianças, eu senti de compartilhar uma palavra para a família. Porque não tem criança sem família, né? Não tem criança sadia, não tem criança feliz, não tem criança inteligente, criança, né, ativa, se por trás não tiver uma família. E um texto muito conhecido que veio ao meu coração é a história de Samuel. Tem uma pastora que diz assim que o óbvio precisa ser dito. Né? E assim, eu acredito que a maioria de vocês já ouviu sobre Samuel, mas eu gostaria de compartilhar alguns pontos importantes que o Senhor colocou em meu coração. 1 Samuel 3:7, hoje eu vou na versão NVI. Quero, né, trazer uma breve introdução dessa palavra. Mas 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Nesse momento, Samuel já estava morando no templo. Samuel, ele tinha uma família que desejou muito ter um filho, principalmente a sua mãe. Um menino que foi gerado por muitas dores, muitas lágrimas, muitas orações, e foi entregue na casa do Senhor. E mesmo sendo menino, ele já servia no templo, através das orientações do sacerdote Eli, e ainda assim, ele não conhecia o Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre uma família no altar do Senhor. E a gente vai olhar aqui algumas características dessa família, pai, mãe, irmãos. Eu não vou, né, perder muito tempo no começo dessa história, mas aqui nós temos um pai que todos os anos subia né, a Siló para fazer sacrifícios ao Senhor, para adorar ao Senhor. Ele ia ali junto com a sua família, ele tinha 2 mulheres, uma tinha vários filhos e Ana não tinha filhos, mas ainda assim ele adorava ao Senhor. E o primeiro ponto que eu quero falar é que nós não podemos ser dependentes espiritualmente da nossa família. Aqui mostra um homem que ele não era dependente espiritualmente da sua esposa, nem a sua esposa do seu marido. Porque Eucana, ele via o sofrimento de Ana. E por causa disso, ele dava uma porção maior quando ele fazia o sacrifício. Por causa do amor que ele tinha por essa mulher. E porque também ele via o sofrimento dessa mulher, ele dava uma porção maior na hora de repartir o sacrifício. E mesmo ele vendo o sofrimento da sua mulher, mesmo ele vendo o não de Deus na vida da sua mulher, ele não deixava de adorar ao Senhor e sacrificar ao Senhor. Aqui mostra um homem que não era dependente espiritualmente da sua esposa e de outras pessoas. Ele tinha o seu momento com Deus, ele tinha o seu momento de adoração com Deus, de sacrifício a Deus. E quantos de nós vemos, assim, maridos e homens que dependem espiritualmente da mulher? Ah, se a mulher não for para a igreja, eu também não vou. Se a mulher não orar, eu também não oro. Ah, se a mulher não for uma esposa sábia, eu também não sou um homem, um sacerdote do lar. Isso é uma dependência, queridos. Quando o homem, ele sabe o seu valor, a sua identidade diante de Deus, ele não depende de ninguém para ser um homem de Deus. E aqui também nós vemos a vida de sacrifício de Eucana ali diante do Senhor. Mas também nós vemos Ana. Ana era uma mulher também que se derramava diante do Senhor. Era uma mulher que também tinha sua intimidade com Deus. Até nesse último episódio que é relatado, o sacerdote achou que ela estava embriagada, porque ela estava tão amargurada e derramando a sua alma diante do Senhor, a ponto de ele achar que ela estava embriagada, e ela só estava orando, só estava abrindo o seu coração. E é interessante que aqui nós vemos uma família no altar de Deus, e pontos importantes que acontecem numa família que tem uma vida de altar, de uma família que vive uma entrega no altar de Deus. Depois nós vamos chegar em Samuel, porque Samuel também não era dependente espiritualmente da sua família. Outro ponto que eu quero destacar está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Aqui diz: a Ana, porém, dava uma porção dupla porque amava
mas o Senhor a deixara estéril. Quem tinha deixado Ana estéril? O Senhor. Não foi Satanás, não foi o seu pecado, não foi um problema físico, uma enfermidade. O próprio Senhor não permitiu que Ana tivesse filhos. E aqui nós vemos um não de Deus para uma mulher e para uma família. Como nós reagimos com o não de Deus? Quando nós clamamos tanto por algo em nossa vida e Deus fala, não, não é o momento. Quando você ora tanto por uma cura, por uma libertação, por um emprego, por uma casa, por um carro, por uma viagem, Deus fala, não, não é o momento. Quando o seu pastor fala, não, não é o momento. Ai, pastor, eu tenho uma ideia, vamos fazer isso na igreja. Um projeto é maravilhoso. E o pastor, por uma direção de Deus, fala, não é o momento. Como nós, seres humanos, reagimos com o não de Deus? Eu estava meditando nessa palavra e pensando, estamos vivendo uma era de pessoas doentes espiritualmente, porque não sabem conviver ou lidar com o não de Deus. Pessoas vazias, pessoas fracas na fé, pessoas medianas na fé, porque não sabem lidar com o não de Deus. Assim como eu citei sobre visita, eu cresci, eu fui receber visita de pastor já depois de casada. Eu nasci na igreja, mas eu não tenho recordações do pastor visitar a nossa família. Não tenho. E a gente era ali, fiel, chegava meia hora antes do culto começar. E, infelizmente, nós estamos inseridos nessa geração que não sabe lidar com o não de Deus. Mas aqui essa história mostra uma família que soube lidar com o não de Deus. Porque mesmo Eucana vendo esse sofrimento na sua casa, ele não deixava de adorar ao Senhor. Mesmo Ana sofrendo amargurada, não deixou de orar ao Senhor. Uma família entregue no altar do Senhor recebe muitas bênçãos, queridos. Enquanto Eucana sacrificava, Ana se derramava. E aqui eu destaquei outro ponto importante que me chamou a atenção, está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 e 10. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Nós vemos aqui uma ação essencial para a vida do cristão. Ana se levantou. Mesmo doendo, mesmo sofrendo, ela se levantou, ela chorou e ela orou. Não existe lugar melhor, amados, do que o altar do Senhor. E eu digo isso, agora é uma particularidade. O altar é um lugar que o Senhor me refaz. Todas as vezes que eu ministro a palavra, é um lugar que eu sou curada, é um lugar que o Senhor reafirma a identidade dEle em mim. E é um lugar que Ele mostra que eu não sou nada e Ele é tudo. Porque só Deus sabe como o pregador chega aqui, para ministrar uma palavra. Talvez você não seja um pregador, mas o altar é para todos. E quando eu estou falando de altar, eu não estou falando do momento seu de oração, de devocional na sua casa. Eu estou falando lugar de igreja. Lugar de corpo de Cristo reunido. Porque aqui mostra uma família viajando. Ela sai da sua casa para adorar ao Senhor no templo. Eu estou falando deste lugar de igreja. Onde você vem ferido, você vem machucado, você vem frustrado. Mas é quando você se levanta, você se posiciona diante de Deus, você ora e você chora. É onde você encontra a cura, a resposta e a direção. Queridos, no altar de Deus tem entrega. No capítulo 1, versículo 3, mostra aqui um homem fazendo seus sacrifícios. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. O altar é um lugar de entrega. É um lugar que a gente realmente sacrifica a nossa vida. Não precisamos mais matar cordeiro e nem animais. Mas é um lugar que a gente sacrifica o nosso eu. Sacrifica as nossas próprias vontades. Sacrifica as nossas percepções. Sacrifica tantas coisas. Um lugar de entrega, onde a gente entrega muitas coisas ao Senhor. O altar é um lugar de resposta. No versículo 17... Eli disse assim para Ana, vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Depois que Eli acha que ela está embriagada, ela fala, não, meu Senhor, eu só estava orando, eu só estava me derramando diante do Senhor. E o sacerdote dá uma palavra de resposta a ela, que o Senhor conceda o que você pediu. Queridos, a igreja do Senhor, o altar do Senhor é um lugar de resposta.
Talvez a gente ficar em casa, a gente não vai ter resposta. Talvez a gente se esconder no nosso quarto, não vamos ter resposta. Ou se revoltar, não vamos ter respostas. Mas o altar é um lugar de resposta. O altar também é um lugar de cura. Porque depois que Ana se derramou diante do Senhor, depois que o sacerdote liberou uma palavra sobre Ana, disse que o semblante dela já não era mais o mesmo. Ela já estava com um semblante mais leve. Então, o altar também é um lugar de cura. Eu não sei se você já teve essa experiência de chegar triste na igreja, de chegar abatido, mas sair com esperança, sair sorrindo, sair mais leve. Isso é o altar do Senhor. O altar do Senhor também é um lugar de direção. Tem pessoas que procuram direção em tantos lugares errados. Procuram direção em horóscopo, procuram, direção nas redes sociais, procuram direção com amigos, procuram direção com pessoas que não têm conselhos sábios. Mas o altar do Senhor também é um lugar de direção. E lá na frente, Samuel, ele confirma isso. Porque a vida dele também entregue no altar foi um lugar de direção. Mas eu quero falar também sobre uma coisa. Que mesmo Samuel, tendo essa experiência de ver os seus pais servindo ao Senhor, ele ainda não tinha conhecido o Senhor. Mesmo Samuel vendo esse temor do seu pai ao Deus de Israel, essa mãe de oração, ele ainda não tivera um encontro com o Senhor. Quando Ana fez um voto ao Senhor, ela disse que se o Senhor desse um filho a ela o entregaria por todos os dias da sua vida. Ah, Senhor, eu não teria essa coragem. Meu Deus, quem é mãe aqui? Levanta a mão. Você teria coragem de orar tantos anos por um filho? Deus te dá um filho e você entregar ele para o Senhor. E, gente, não estou falando de consagração não, tá? Senhor, eu consagro meu filho por todos. Não, estou falando de deixar ele morando no tabernáculo, pequenininho. Quando Ana desmamou Samuel, a história diz, que o desmame era entre 3 e 4 anos, a idade do meu filho. O Noah tem 3 anos. E o Noah, eu conheço a respiração dele. Eu sei pela respiração se ele vai ficar gripado. Eu sei pela respiração se ele vai ter uma crise de asma. Eu sei pela respiração, batimento cardíaco, se ele está com febre. Eu sei o que ele gosta de comer, como ele gosta de dormir. Eu não consigo me imaginar deixando meu filho lá no tabernáculo e indo visitá-lo uma vez ao ano. Meu pai. Mas Ana cumpriu o seu voto ao Senhor. E quando Samuel foi desmamado, ela falou, Senhor está aqui. Pensa o coração dessa mãe, gente. Lá na casa dela. Será que estão fazendo o mingau que meu filho gosta de comer? Será que ele está com frio? Será que ele está com vontade de comer a minha comida? Eu já fico pensando nisso, se eu fosse Ana. Será que ele vai ter o aconchego do sacerdote ou das servas do templo? Mas Ana entregou o seu filho ao Senhor. E Samuel cresceu ali, ministrando o altar do Senhor. Ajeitando, limpando o tabernáculo, servindo junto com o sacerdote, mas ainda assim não conhecia o Senhor. E teve uma certa noite que o Senhor o chamou e ele não reconheceu a voz de Deus. E pela terceira vez Deus chamou e ele falou, Eli, o Senhor está me chamando. Aí quando Eli percebeu que era Deus tentando falar com Samuel, ele disse, Samuel, o Senhor está tentando falar com você, responde a ele quando ele te chamar. E então, ali Samuel teve a experiência de conhecer a voz de Deus. E amados, conhecer a Deus é o que faz a diferença em nossas vidas. Porque muitos estão na igreja, mas nem todos conhecem a Deus. Muitos filhos são consagrados ao Senhor, mas nem todos conhecem a Deus. Muitos filhos até trabalham na casa de Deus, até cantam como hoje, mas ainda não conheceram a Deus. Talvez você está aqui porque a sua família te apresentou o Evangelho. Porque você cresceu na igreja, mas ainda tem adulto que não conhece a voz de Deus. E essa manhã o Senhor realmente trouxe essa palavra, porque Ele quer ter um encontro com cada um de vocês. Porque quando você tem um encontro com Deus, você não é mais um crente Nutella. Você é um cristão que sabe lidar com o não de Deus. Aqueles que não têm experiências profundas com Deus, não sabem lidar com o não de Deus. Mas aqueles que se relacionam, que têm uma vida de entrega ao altar de Deus, de sacrifício ao Senhor, entende os planos de Deus quando Ele diz não. Entende os processos de Deus quando Ele diz não. E ainda que não entenda, permanece. Porque nem todos os planos são revelados a nós.
Mas quando nós conhecemos o Senhor, ainda que a gente não entenda o porquê Ele permite tantas coisas em nossas vidas, nós fazemos como Ana, nós nos levantamos, nós oramos, nós choramos e nós continuamos. E Samuel, ele teve uma vida no altar do Senhor, sem depender espiritualmente da sua família, sem depender espiritualmente do sacerdote Eli, e muito menos dos exemplos dos filhos de Eli. Aliás, os filhos de Eli mostram de filhos que não tiveram encontro com Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado deles era muito grande. Eles também eram sacerdote, porque eles faziam parte de uma linhagem sacerdotal. Eles também serviam no templo. Mas eles mostram filhos que não tiveram um encontro verdadeiro com Deus, que não tinham relacionamento, não tinham intimidade, não tinham temor a Deus. E mesmo Samuel tendo essa péssima referência, ele não seguiu o caminho de Ofni e Finéias. É uma palavra bem forte, embora muito conhecida no meio cristão. Mas nós, como adultos, nós temos uma responsabilidade. Orar para que toda essa geração, essas crianças, tenham um encontro verdadeiro com Deus. Muito antes de eu ser mãe, eu já orava sobre isso, para que meu filho conhecesse ao Senhor. E todos os dias eu falo, Senhor, que Noah conheça ao Senhor. Que Noah seja salvo. Noah ama vir para a igreja. Ele estava ali agoniado, perguntando qual era o momento da escolinha. Só queria saber o momento da escolinha. Na hora da foto, ele veio aqui, ele é todo resolvido, Noah. Ele ama a casa do Senhor. Mas o fato de amar não quer dizer que ele vai ser salvo. Eu estou fazendo a minha parte como mãe. Plantando a semente no coração dele, tentando dar bons exemplos, né? Uma coisa que ele quer mexer no celular na hora do culto, me perdoa quem permite, tá? Eu não permito que ele mexa no celular na hora do culto, porque eu estou ensinando ele a ter reverência. Tudo bem fazer um desenho, tal, mas eu estou tentando ensinar ele a ter reverência na casa do Senhor. Não é fácil educar, amados. Aliás, o tema dessa manhã é educar com propósito, né? Mas eu tenho uma missão e o Senhor vai cobrar de mim se eu não cumprir essa missão. E talvez você não tenha filhos, mas você, como corpo de Cristo, tem a missão de orar por esses pequeninos. Eu comecei a trabalhar com crianças muito nova. Eu comecei a ser professora do Ministério Infantil com 12 anos. Fui chamada muito jovem para o ministério. Trabalhei com crianças por muito tempo e quando eu fui pastorear, ajudei a implantar o Ministério Infantil, treinei professoras, fiz magistério e voltei para a educação depois de tanto tempo. Agora estou inserida na educação novamente. Estou na direção de um colégio cristão. E todas as vezes que eu tenho reunião com pais, eles falam assim para mim, eu coloquei o meu filho no colégio cristão e não achei que ia ter isso aqui. Eu não achava que meu filho ia se deparar com palavrão, com pornografia, com brigas, violências. Eu falei, pois é, pai, nós somos um colégio cristão, mas isso não significa que todas as famílias são convertidas. Não significa que esses jovens tiveram um encontro com Deus. Aqui está a nossa missão. Orar por essas crianças, ministrar esses jovens, para que enquanto eles estiverem dentro da escola, essas sementes possam frutificar no coração deles e eles venham conhecer a Deus verdadeiramente. Então, amados, mesmo estando no colégio cristão, nem todos são convertidos. E essa é a nossa missão ali. Talvez você esteja com a sua família reunida na casa do Senhor, mas nem todos ainda são convertidos. E nós temos essa grande missão. E eu quero falar de um outro ponto, que toda entrega tem recompensa. Toda entrega tem recompensa. Nenhuma renúncia passa desapercebida diante de Deus, amados. Nenhuma abertura de mão de alguma coisa passa desapercebida aos olhos do Senhor. Ele vê tudo. Ele vê cada lágrima, Ele vê cada dor, Ele vê cada sacrifício, Ele vê cada entrega. Até mesmo aqueles que você hoje estava com preguiça de vir para a igreja, estava com frio, queria dormir, ou dormiu muito mal. E mesmo assim você veio para a casa do Senhor, Ele olha isso também. E para isso tem recompensa. E nós vemos aqui no capítulo, a gente fala muito sobre Samuel, mas no capítulo 2, versículo 18 ao 21... Olha só que tremendo. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo um colete sacerdotal de linho. Todos os anos, a sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher, dizendo, o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa.
O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. A gente fala tanto sobre Samuel, mas Deus deu a Ana mais 5 filhos. Por quê? Deus é um Deus que recompensa, amados. Todo sacrifício tem recompensa diante do Senhor. Eu não sei qual tem sido o seu sacrifício diante de Deus. Eu não sei qual o nível da sua entrega, qual o nível da sua renúncia. E hoje eu vejo que eu estou colhendo frutos de muita entrega, amados. Porque quando eu fiquei viúva, eu não sei se eu contei essa experiência aqui, mas o momento do velório foi muito rápido, porque foi aquele tempo de pandemia, era só 30 minutos de velório. E Deus falou, naquele momento que eu estava na frente daquele caixão para mim, você sempre me diz que me ama mais do que ao seu esposo. Agora vai ser a prova se você realmente me ama mais do que a ele. Naquele rápido momento de velório, Deus falou isso comigo. E eu falei, Senhor, eu te amo mais do que ele. E a prova disso é que eu vou servir ao Senhor todos os dias da minha vida, mesmo passando por esse luto. E mesmo passando por aquela fase tão difícil, eu continuei servindo ao Senhor e trabalhando para Ele. Mesmo como Ana, chorando, eu continuei servindo ao Senhor. Mesmo não entendendo os processos, mesmo não entendendo a vontade dEle, eu continuei amando o Senhor. Porque quando nós, amados, não sabemos lidar com o não de Deus, a gente se revolta, a gente se rebela, a gente entra num mundo que é muitas vezes difícil sair dele, amados. Como eu conheci outras mulheres que não conseguiram sair daquele luto. Não conseguiram sair daquela indignação e daquela revolta. Estão assim até hoje. Mas para aqueles que têm uma vida no altar, tem cura, tem resposta, tem direção, tem recompensa. Para nós concluirmos essa palavra, no capítulo 3, versículo 8 ao 10. Capítulo 3, versículo 8 ao 10. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez, ele se levantou, foi até ele e disse, aqui estou, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse, vá, deite-se, e se ele chamar, fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Samuel respondeu, fala, pois o teu servo te ouve. Aqui, amados, continua a história. E Deus vai falando com Samuel tudo o que ele faria à família de Eli. A voz profética de Deus estava calada já há algum tempo. E Samuel foi o escolhido por Deus para ouvir a voz de Deus e trazer um comando para Israel. Olha o que Deus faz na vida de uma criança que foi entregue por sua família. Olha o que Deus é capaz de fazer, amados, na vida dos nossos filhos que são entregues para Ele. E lá no versículo 19... diz assim, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, pois foi ali que o Senhor se revelou a Samuel por meio de sua palavra. Deus fez de Samuel um grande profeta, um famoso profeta. Um sacerdote ali que cresceu na casa do Senhor se tornou o porta-voz de Deus para Israel. Samuel, ele é a confirmação de que uma família entregue no altar do Senhor, de uma família que não depende espiritualmente do outro, o Senhor a levanta, o Senhor a restaura, o Senhor a direciona e o Senhor a recompensa. Então eu quero concluir essa palavra dizendo para você, que se você tem passado aí pelos não de Deus, comece a enxergar isso como um propósito, como um processo na sua vida. Porque nem tudo de ruim que acontece conosco é Satanás e é pecado. Às vezes é o Senhor que está deixando estéril aquela fase da nossa vida por um momento. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas achar que está algo ruim, algo de ruim está acontecendo com você porque você está pecando, porque você está com alguma brecha. Nem sempre, amados. Às vezes é o não do próprio Deus para te ensinar algo, para te amadurecer, para te preparar para receber a bênção dEle. Porque nem tudo o que nós pedimos, nós estamos preparados para receber naquele momento. Então comece a enxergar esse processo na sua vida como uma permissão de Deus para Ele te ensinar algo. Para você mostrar que você tem uma vida no altar de Deus, mesmo que a sua vontade não seja feita.
Quando nossa vontade não é feita, é a maior oportunidade de nós mostrarmos onde está o nosso coração. Para aquele que tem uma vida de entrega ao Senhor, ele passa pelo processo. Eu quero deixar também para vocês uma missão nessa igreja. Talvez você já faça isso, mas continue fazendo isso. Ore por essas crianças, para que eles tenham um encontro real com o Senhor. Para que eles, assim como Samuel, que ouviu a voz de Deus, demorou um pouquinho para ele reconhecer, mas depois ele aprendeu, ele reconheceu a voz de Deus, que assim aconteça com os nossos pequenos. Porque se os nossos pequenos, se as nossas crianças tiverem essa intimidade, esse conhecimento, esse relacionamento com Deus, eles não vão se desviar facilmente. Eles vão saber discernir os banquetes desse mundo. Eles não vão se decepcionar com o Senhor. E nós, amados, somos responsáveis. Se a gente dá tudo que o nosso filho pede, nós estamos ensinando aos nossos filhos que eles vão ter tudo de Deus. E não é assim sempre. Meu filho, já estou concluindo, está na fase do Hot Wheels. E ele ama pista de lançamento, ama aquelas pistas, gente. Aí cada vez que ele assiste no YouTube uma pista, ele pede para mim uma nova pista. E eu falo, não, filho, você não vai ter uma nova pista agora. Porque não é o tempo de você ter uma nova pista e você nem precisa dessa nova pista. Mas vocês perceberam que a nossa educação acaba influenciando a criança a não saber lidar com o não de Deus? Então, até para dar um presente para os nossos filhos, ou uma comida, uma guloseima, ou um passeio, nós precisamos ver se é o momento de dar aquilo a ele. Porque ele começa a chorar, eu quero. Pode ser uma coisa simples, assistir um desenho, brincar na rua, e a gente não aguenta ele chorando, o que a gente faz? A gente cede. Ou seja, estamos ensinando a ele não saber lidar com o não. Educar com propósito é ensinar que o não também é de Deus. Ensinar com propósito, educar com propósito, é falar para o filho que também tem coisas que ele vai precisar conquistar, a ser recompensado. Que ele precisa mudar o seu comportamento para ele alcançar aquilo. Que ele precisa mudar as suas atitudes. Vou falar de outro exemplo, tá, gente? É da minha vida, né? Um livro aberto. O Noah saiu muito rápido da fralda, né? Muito, graças a Deus, da fralda. Só que agora ele está tendo uns escapes de xixi nesse inverno. E ele está doido por um carrinho de controle remoto. E eu falei, enquanto não parar, filho, esses escapes, você não vai ter um carrinho de controle remoto. Por quê, amados? Precisa aprender também a ter recompensa. As crianças precisam saber que precisam se esforçar para conquistar alguma coisa na sua vida. Educar com propósito é disciplinar, é ensinar, é mostrar o certo e o errado, é falar que existe a lei da semeadura, que se ele for mau, ele vai colher coisas más. É muito trabalhoso educar, mas essa é a nossa missão. Missão como pais, missão como igreja. E aqui Samuel, ele provavelmente cresceu de maneira bem rigorosa, justo lá dentro do templo, né? Mas ele foi um menino que andou nos caminhos do Senhor e foi muito usado por Deus. E eu quero concluir essa palavra dizendo a você, consagre a sua família ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Tenha uma vida de renúncias, de entrega mesmo no altar. E tenha certeza, queridos, que no tempo certo a recompensa vai chegar na sua vida. E talvez, sabe o que seja a recompensa? A salvação do seu filho. Talvez a sua vida de entrega está gerando a salvação dos seus filhos. Lá no futuro você vê o seu filho servindo ao Senhor. O seu filho sendo um bom exemplo no trabalho dele, na faculdade. O seu filho não sendo influenciado pelas más companhias. Talvez essa será a sua recompensa. Talvez a sua recompensa vai ser ver a sua mulher liberta, sua mulher salva, sua mulher curada da depressão. Talvez você, mulher que tem vindo sozinha aqui, chorado diante do altar, sua recompensa vai ser a conversão do seu marido, a transformação da sua casa, a libertação do seu filho das drogas e de tantas outras coisas. Eu sou prova, eu não estou falando só da história de Samuel, queridos, mas eu sou prova que toda entrega, toda renúncia tem recompensa. Gostaria de orar por sua vida. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Eu não sei como você chegou nessa casa, nessa manhã. Talvez você esteja como Ana, triste, amargurada, decepcionada. Talvez você seja a própria Ana, que deseja tanto ser mãe, sonha tanto ser mãe e ainda não conseguiu gerar, não conseguiu ter filhos. Talvez você seja o Eucana, vendo o sofrimento da sua casa, da sua família. Eu não sei que posição você está nessa manhã, mas você está no lugar certo. Eu quero dizer para a sua vida. Você está no lugar que tem cura, que tem entrega, que tem resposta, que tem direção e que tem confirmação. Pai, nós te louvamos, Senhor. Ah, Pai, eu me constranjo diante de Ti, Senhor. Porque a nossa mente é tão limitada, Senhor.
Quantas vezes o Senhor não nos dá o que queremos e nos ferimos, nos machucamos. Quantas vezes o Senhor diz não e nós não entendemos os teus processos, ó Deus. Nos ensine, Pai, a lidar com o dia mal. Nos ensine a lidar com os nãos do Senhor e a entender, Pai, e a crescer, e a amadurecer, e a aprender neste processo. Se há vidas que chegaram aqui como Ana, Senhor, machucadas, decepcionadas, feridas, que encontre cura no altar do Senhor nessa manhã. Que encontre a resposta, assim como essa mulher também recebeu uma resposta do Senhor. Essas casas aqui representadas, Pai, encontrem a resposta e a direção do Senhor. Olha para aqueles que têm se dedicado diante de Ti, Senhor. Olha para esses pastores tão amados dessa casa que têm vivido uma vida de renúncias por amor ao Evangelho, por amor à Igreja de Cristo, Senhor. Traz a recompensa sobre os Teus filhos, ó Deus. Traz a recompensa sobre os líderes dessa casa que têm trabalhado lado a lado dos seus pastores. Traz a recompensa para esses homens que têm sacrificado e adorado ao Senhor, Pai. E eu te peço, Senhor, salva as nossas crianças, Deus. Assim como Samuel teve encontro com o Senhor, Pai, e ouviu a Tua voz, que os nossos pequeninos ouçam a Tua voz e sigam o Teu caminho. E se há alguém aqui nessa manhã, Pai, que já ouviu tantas palavras, tantos cultos, tantas pregações, já foram conduzidos à igreja pelos seus pais, pelas suas famílias, mas ainda não tiveram uma experiência pessoal. Que nessa manhã, Pai, seja uma manhã marcada por um encontro com Deus, Senhor. Que o Senhor toque profundamente cada coração nessa manhã, para que todos reconheçam verdadeiramente a Tua voz e sigam o Teu caminho. É que eu te peço, Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus.